Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Nós estamos na nossa terceira teleaula. Eu sou o professor Valdeci Araújo. Estamos tratando dos métodos quantitativos e hoje o nosso foco é para falar sobre a estatística inferencial. Por que parte 1? Nós vamos dividir isso em duas partes. Então, na próxima teleaula, nós vamos falar ainda sobre essa estatística inferencial na parte 2. Hoje nós vamos focar em alguns testes de hipótese, vamos conhecer um pouco da curva de distribuição normal. Vamos falar também algumas tabelas para converter os valores em X na tabela Z. Vamos mostrar também a tabela T para vocês entenderem um pouco mais sobre as probabilidades de alguns acontecimentos dentro da estatística. O que isso pode colaborar também com os relatórios que são apresentados para a contabilidade, na tomada de decisão, com base em dados, e que esses dados realmente eles são dados concretos e que existe uma margem de erro, nós estaremos vendo isso também. Vamos ao nosso resumo para saber o que a gente pretende tratar hoje aqui. A nossa estatística inferencial, parte 1. Então, nós vamos conhecer alguns conhecimentos básicos aqui de matemática para proporcionar aqui o desenvolvimento desse raciocínio lógico e também quantitativo. Nessa unidade você estudará o conceito da probabilidade e nós vamos falar também sobre a curva normal, que é a curva de distribuição normal de estatística. Utilização da tabela de distribuição também, tabela de distribuição AZ e AT. Tem um pouco aqui de noção de probabilidade, distribuição dos estimadores aqui, testes de hipóteses e também relembrar algumas informações que nós já tratamos nas outras aulas. Nós já falamos um pouco sobre média, moda, mediana, vimos desvio padrão, vimos variância também, e essas informações elas serão utilizadas na nossa aula de hoje. E é interessante que você saiba que a nossa aula ela tem muita informação, então nós vamos trabalhar, são dados muito detalhados, então nós vamos trabalhar algumas probabilidades de alguns fatos realmente eles ocorrerem. Vamos lá para a nossa próxima informação. Nós já temos aqui que o nosso convite de estudo é para mensurar chances de acontecer alguns fatos e também entender alguns erros que podem acontecer aqui e acertos que são necessários naquele momento da nossa tomada de decisão. Mensurar uma chance de determinado estimador aqui pertencer ao intervalo, fazer o levantamento de hipóteses. E dentro dessas hipóteses, nós vamos entender possibilidades como um fato acontecer. Nós já fizemos um levantamento daquela empresa, nós temos 20 dados lá, uma tabela que está mostrando a idade das pessoas, cor dos olhos, o peso dessas pessoas. Nós vamos utilizar novamente esses dados para trabalhar algumas informações aqui, sempre trazendo situações, problemas do cotidiano, para a gente entender a aplicabilidade também da contabilidade. Vamos lá ao nosso convite de estudo, nós já temos aqui bem claro para vocês, para falar sobre essa probabilidade de qual é a chance de um raio, você ser atingido por um raio, aquele pensamento, se um raio ele cai 2 vezes em um mesmo lugar, qual a probabilidade aqui de se ganhar na loteria. Então, tudo isso pode ser levantado através de questões estatística, que seria a nossa inferência estatística, para tratar dessa probabilidade desses fatos estar acontecendo. Se eu pego dados, eu jogo esse dado 1, 2 vezes e eu já coleto dados e a partir daí eu posso seguir essa sequência e levantar uma probabilidade de algum fato novamente acontecer. Mas para a gente entender bem o que nós vamos tratar aqui, vamos ao nosso vídeo de abertura. Olá, estamos começando a terceira unidade de métodos quantitativos. Você já parou para pensar que quando olhamos para o nosso futuro, na verdade estamos lidando com uma probabilidade? Então fazemos hipóteses com base nas experiências que já vivemos. Agora imagine se utilizarmos essa capacidade instintiva que temos, aliada à lógica e à matemática. Nossas apostas ficariam bem mais confiáveis. São algumas dessas ideias que deram origem a um ramo muito importante da estatística, que chamamos de estatística inferencial. Eu diria que é o segredo do sucesso de Sherlock Holmes. Trabalhando com hipóteses e com evidências para testar as hipóteses, ele sempre entende a cena do crime. E nós também podemos usar essas técnicas para entender, por exemplo, a cena para uma gestão bem-sucedida ou a cena de uma corrida eleitoral, o comportamento do mercado econômico, as médias estimadas em um censo do IBGE e muitas outras apostas muito bem fundamentadas.
Sempre precisamos de um indício para descobrir algo, não é? Podemos dizer que as informações obtidas a partir de uma amostra são indícios para inferirmos as características de uma população inteira. Para sabermos a probabilidade, por exemplo, de um cidadão brasileiro ter mais que 70 anos, podemos estimar usando algumas informações como a média e a variância de idades nas amostras. Nessa unidade, vamos trabalhar com populações que possuem distribuição gaussiana, ou em forma de sino, como são popularmente conhecidas. Também podemos dizer que as populações com essas características possuem distribuição normal. É curioso, mas isso é algo bastante frequente em muitos fenômenos da natureza. Você vai aprender a transformar as variáveis com distribuição normal qualquer em uma variável normal padronizada, para usar uma tabela já pronta de probabilidades, a tabela Z. Você vai ver também uma descoberta muito interessante. Veja, eu vou jogar esse dado 2 vezes e tirar a média dos resultados. E então vou repetir mais 2 jogadas, tiro a média. E assim continuo. Se fizermos um gráfico com a distribuição dessas médias, ele vai se parecer com a forma de sino. E quanto maior a amostra e o número de repetições, mais essa distribuição fica parecida com uma curva normal. É disso que trata o teorema do limite central. Ele é muito utilizado, por exemplo, para dimensionar amostras com base nos riscos que estamos dispostos a correr. E por falar em riscos, se um arqueiro fosse atirar uma flecha nesta maçã, seria bom que ele acertasse bem no meio, mas desde que ele acerte a maçã e não fora de sua borda, eu já ficaria muito feliz. Então ele pode ter uma pequena margem de erro. Do mesmo jeito, qualquer estimativa estatística deve apresentar margens de erro para ter credibilidade. Você vai ver que elas são calculadas com base no tamanho das amostras e na variância de seus dados. Acho que vai chover. Será? Para saber se vai chover, podemos consultar a probabilidade de precipitação e as variáveis climáticas, como a velocidade do vento. Por fim, aceitamos ou rejeitamos uma hipótese com base em evidências, além de considerar o chamado nível de significância, isto é, o quanto estamos dispostos a nos arriscar a cometer um erro. Nessa unidade, você vai trabalhar com hipóteses em 2 casos, quando conhecemos a variância populacional e quando não conhecemos. Aí usamos a chamada distribuição de probabilidade T, que foi elaborada por um químico de pseudônimo Student para trabalhar com pequenas amostras em uma cervejaria. Uma história interessante, procure saber. Veja que tudo o que estamos falando faz parte de um conhecimento muito concreto, bastante usado no nosso dia a dia. Por exemplo, qual a possibilidade de um candidato vencer uma eleição com a marca mais lembrada pelos brasileiros? Qual a porcentagem de paulistanos a favor ou não de investimentos na área de mobilidade urbana? Respostas para questões como estas utilizam da estatística inferencial. O cliente faz o contato e explica para a gente o objetivo da pesquisa, qual é o universo que ele quer conhecer, e aí é feito todo um trabalho, toda uma montagem do questionário, para que a gente vá à rua e buscar essas informações para o nosso cliente. Em campo, com os questionários em mãos, os pesquisadores irão registrar todas as respostas coletadas. E estas informações vão direto para um banco de dados que depois será processado até chegar nos resultados finais da pesquisa. Nós recebemos aqui os questionários, a gente controla se realmente cada pesquisador realizou a sua cota de sexo e idade, né, a quantidade que foi designada para cada pesquisador, e a gente consegue administrar aqui. Amostra, população, inferência, margem de erro. Estas são palavras-chave para uma pesquisa de opinião ou de comportamento. Mas para fazer inferência é preciso que a amostra represente a população. Para isso, o perfil dos entrevistados tem que ser cuidadosamente definido. Então eu preciso que todo o meu público esteja representado na minha amostra, para que eu possa, desta amostra, expandir para o universo. Se eu estiver falando de pesquisa de satisfação, e estou falando de satisfação de um cartão de crédito, então eu preciso falar com uma população que tem cartão de crédito. Este é o conceito da minha população. E o tamanho da amostra tem que estar proporcional ao universo. E é ela quem vai influenciar na margem de erro de uma pesquisa. Margem de erro
intervalo de confiança, que são 2 parâmetros fundamentais para eu definir o tamanho da minha amostra. Então você fala assim, 100 tá bom? Depende, 100 para o Brasil está muito ruim. 100 para a cidade de São Paulo está muito bom, tá? Desde que eu consiga fazer que todas as informações importantes, sexo, idade, classe social, município, estejam bem representados. Dá para perceber a importância da estatística inferencial na prática. Por isso você também vai ter a chance de praticar com o SGA dessa unidade. Você se lembra da coleta de dados que fizemos dos funcionários da empresa M? Agora com eles você vai poder estimar algumas probabilidades. Por exemplo, qual a chance de um funcionário pesar 70 quilos ou mais? Qual deve ser o tamanho da amostra para que a margem de erro não ultrapasse 2 quilos? A hipótese de que os funcionários pesam em média 80 quilos pode ser aceita? Para responder a essas perguntas, foram elaboradas 4 SPs. Nelas, você vai calcular algumas probabilidades com base na variância e na média amostral, vai ser desafiado a medir margens de erro e vai testar hipóteses para saber se há funcionários com pesos e alturas adequados para um certo trabalho, primeiro sabendo qual é a variância desses dados e depois sem saber. Eu fico por aqui, agora você tem à sua disposição o livro didático, as webaulas e também o material complementar do seu ambiente virtual. E também as pré-aulas e pós-aulas de cada sessão. Com esse material, a probabilidade de você se dar bem é altíssima, com margem de erro baixíssima. Bons estudos! Muito bem. Já dá para entender que as informações que nós vamos tratar hoje aqui são informações muito interessantes. Interessantes quando a gente pensa no IBGE, que faz o censo, faz toda aquela verificação e depois gera dados a cada 10 anos. Alguns desses dados também eles são interessantes para a empresa. Ela pode fazer uma pesquisa e ela pode se alimentar também dessas informações. Algumas informações da estatística também, elas vão auxiliar a empresa, o empresário, a contabilidade na tomada de decisão. Então, eu quero fazer uma contratação, eu quero saber qual a probabilidade também dessa minha mercadoria, ela ter uma venda e essa venda ela ter sucesso para que não haja devolução. Tudo isso pode ser feito um levantamento, uma verificação desses dados. Mas, para isso, nós precisamos de alguns conhecimentos prévios, que nós vamos verificar agora, que seria o conhecimento da amostragem, que é aquela parte da população, nós já verificamos isso nas aulas anteriores. Os métodos tabulares aqui e os gráficos também para verificar. Então, essas informações elas são interessantes para a empresa também. Medidas de posição e dispersão. Lembra quando a gente falou sobre as medidas de posição, envolvendo a média, a moda mediana, que são aquelas medidas de tendência central, e também as medidas de dispersão, envolvendo o desvio padrão e a variância, que hoje nós vamos também utilizar dessas informações para a nossa aula ter um bom andamento aqui. Os conhecimentos procedimentais aqui, para entender um pouco sobre a porcentagem, nós vamos trabalhar com cálculos, aqueles cálculos na forma centesimal, e as operações aritméticas básicas aqui, a gente vai trabalhar com algumas incógnitas, e dentro delas nós vamos realmente entender essas informações. Além disso, é interessante a gente pensar na situação geradora de aprendizagem aqui, quais são as ferramentas necessárias para que a tomada de decisão ela seja feita com margens de segurança. É claro que todo tipo de informação, desde dados que são levantados na contabilidade, em saber qual é o custo da mercadoria, qual é a despesa que essa empresa tem, quais são os investimentos que ela faz, que são dados necessários, que são levantados pela contabilidade para a tomada de decisão, assim como as informações que a estatística ela pode nos oferecer ali também. Nós precisamos entender qual é a margem de erro e em que essas informações realmente elas podem nos ajudar. E para isso, durante a nossa aula hoje, nós vamos tratar de vários assuntos. Vamos à nossa primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP
e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Muito bem, vamos à nossa primeira situação-problema, já para a gente analisar quais informações nós vamos trabalhar aqui. Então, com base numa amostra dos funcionários da empresa M, lembra daqueles dados que nós já fizemos o levantamento? É possível medir a chance aqui de sortear um funcionário da empresa e esse sexo ele ser masculino? Ou então, qual a chance dele pesar aqui 70 quilos ou mais? A tabela que nós vamos utilizar é essa tabela aqui. Para tanto, considere aqui as seguintes amostras aqui dos funcionários da empresa M. Essa nossa tabela aqui que nós já verificamos, né, apresenta aqui as idades, o peso dos funcionários, também a altura, o sexo, cor dos olhos, cor da pele. E com base nesses dados é que nós vamos analisar a informação desses 20 funcionários para que realmente a gente consiga atingir o nosso objetivo. E o professor quer falar para você um assunto muito interessante. Quando nós vimos os gráficos para identificar cada um deles, é interessante também que a gente possa analisar as informações desse gráfico para saber se os dados que nós levantamos, ele retrata a realidade. Nesse caso, dá uma olhada nesse gráfico de dispersão que nós apresentamos para vocês aqui. Esse gráfico aqui, nós chamamos ele de diagrama de dispersão. Nós podemos verificar aqui a probabilidade, né, uma frequência nós temos aqui, e aí a altura em metros que são apresentadas. Então nós temos aqui um funcionário que declarou uma altura aqui de 1,55. Aqui 1,6, que seria 1,60 m, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 funcionários, e entre esses nós temos 4 que têm uma altura aqui que vai ficar entre esses dois valores. Analisando ainda o nosso gráfico, nós podemos perceber aqui que nós temos aquela curva, né, a curva gaussiana, que hoje vai ser objeto de verificação. Nós temos aqui aqueles funcionários que declararam a altura de 1,75, que é realmente uma quantidade maior. E o que a gente consegue verificar através dessa informação? Nós conseguimos identificar que quando nós analisamos esse gráfico, que a probabilidade de um funcionário com uma altura de 1,75 ele fazer parte dos nossos resultados, a probabilidade é maior, porque nós temos uma quantidade maior também desses funcionários. Isso faz parte da nossa análise desses gráficos. Mas vamos analisar agora uma outra situação para que a gente possa realmente fazer o cálculo dessa probabilidade. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Aí nós temos aqui, ó, exemplificando. Considerando aqui a figura anterior, qual a probabilidade de um sorteio ao acaso aqui, selecionarmos um funcionário da empresa M, que ele possua altura maior ou igual a 1,80 m e menor que 2 metros? Então nós temos aqui o nosso NA, que seria o N de alfa, nós temos 4 funcionários com essas idades. Deixa eu mostrar na câmara de documentos para vocês aqui, que nós, através daquela tabela, nós podemos verificar aqui quais são os funcionários. Então, nós temos aqui 1,80 m, que seria um funcionário, temos 1,81 m, 1,85 m e também nós temos 1,88 m. Ou seja, dentro daquele espaço que a gente está pensando aqui, altura maior que 1,80 m e menor que 2 metros. A quantidade que nós vimos são 4, é isso que nós vemos aqui, nosso N de alfa, seriam 4. E também o nosso N de ômega, que seria a quantidade total, que seriam os 20 funcionários. Para entender qual a probabilidade, então nós vamos utilizar aqui N de A dividido por N de ômega aqui, para a gente chegar em 0,2. 4 dividido por 20, 0,2, multiplicamos por 100, nós temos um total aqui de 20%. O que a gente consegue entender através dessa informação? Então aqui, denotando aqui por x a nossa variável, a altura, e por x menor aqui, um ponto amostral qualquer, nós podemos simbolizar a probabilidade da ocorrência do evento A por. Então nós temos aqui PA, a probabilidade desse fato ocorrer, em que o x, que é a nossa variável, ele vai ser maior ou igual a 1,80 m e vai ser menor ou igual a
2 metros, nós conseguimos verificar esses dados sem muitos problemas. Então, só para a gente já ter uma ideia de como fazer esse cálculo, então eu analiso as informações, pego esses dados e verifico qual é a possibilidade de um fato ocorrer dentro desse universo, nesse caso é o nosso universo amostral, dentro daquela nossa tabela. Uma outra situação que também é interessante é verificar aqui essa nossa curva de distribuição normal, que é a curva de Gauss, né, a curva gaussiana, que nós vamos focar bastante informações para resolver os nossos exercícios aqui. A linha contornando os pontos obedece uma regra matemática, dada pela função exponencial, escrita por essa função aqui. É claro que o nosso foco não é entender todos esses dados, mas é para fazer uma análise realmente dessa curva aqui, a curva de distribuição normal. Aí nós vamos ter um valor que vai fazer parte da minha média, também nós vamos ter um valor do desvio padrão, e com base nesses dados nós podemos ter valores que são maiores que a média, valores menores que essa média também, e podemos ter alguns intervalos. Então, eu tenho aqui 1,75, eu posso ter um intervalo aqui de 1,6. Posso querer saber qual é o dado que faz parte desse intervalo, posso querer saber qual é o valor dos dados menores também. Isso tudo analisando a nossa curva de distribuição normal, mas vocês vão ver que é bem interessante a gente tratar essa informação. E para isso, são muitos cálculos, tá? Esses cálculos são muito detalhados, e para que essas informações a gente consiga realmente desenvolver de uma forma adequada, foram desenvolvidas tabelas, a tabela Z e a tabela T, que é a tabela Student, que foi apresentada para vocês no vídeo de abertura. Então, com base nessas informações, a gente consegue fazer a conversão, utilizamos ali uma coordenada para localizar o valor que a gente precisa, e aí a gente simplesmente determina isso como um percentual e depois consegue chegar no resultado. Vai ficar mais ou menos assim, olha, deixa eu mostrar essa tabela para vocês. Aqui nós vamos ver a tabela Z, que para localizar os valores, vocês vão ver hoje, nós vamos mostrar dados como, nós temos valores aqui que vão ficar no valor da nossa linha e também os valores que vão estar na coluna. E aí nós ligamos essas informações aqui e determinamos qual é o dado realmente que a gente precisa. Então, essa tabela aqui vai ser interessante, tanto os números negativos e também os números positivos, para a gente localizar alguns dados. Então, já analisa comigo aqui um exemplo, tá? X, que é a nossa distribuição normal aqui, X probabilidade de N, 10, esse 10 aqui, quando ele é apresentado na coordenada aqui, o 10 ele vai ser o valor da nossa média. E o nosso 4 aqui vai ser a nossa variância. Já para a gente lembrar, como eu descubro o desvio padrão, eu faço a raiz quadrada da variância e chego no meu desvio padrão. Então, calcule aqui a probabilidade de um valor ser maior que 8,8 e menor que 11,6. Para isso, nós vamos fazer uma subtração, né, dos valores que são menores que 11,6 e também os valores que são menores que 8,8 aqui. Lá no final, nós fazemos uma subtração. Então, essa aqui vai ser a nossa curva de distribuição normal. Vamos utilizar também aqui a informação da nossa tabela Z para chegarmos ao valor. O professor vai mostrar para você que a fórmula que é utilizada para fazer essa conversão, para chegar no valor de Z, nós vamos utilizar a nossa variável menos a média, dividida aqui pelo o desvio padrão. Então, essa é a forma para fazer a nossa conversão. O que nós temos aqui? Qual é a nossa variável? Nossa variável vai ser 11,6, nós apresentamos aqui. Menos a média. Qual a média? A média é 10. Aqui, 10. E aqui a raiz quadrada de 4, que é a nossa variância. O resultado vai ser o nosso desvio padrão. Resolvendo, nós temos 1,6, raiz quadrada de 4 é 2, então eu tenho o valor de 0,8. Nós vamos lá para a tabela Z e vamos analisar, verificar esse número 0,8, que equivale a 0,788. Deixa eu mostrar para vocês essa dentro da nossa tabela aqui, dentro da tabela Z, nós já conseguimos verificar esse dado, em que o 0,8 ele equivale a um total de, tá aqui, ó, 7,88. Então, nós fazemos a ligação 0
e 8 aqui, localizamos 7,88. Então, esse é o nosso primeiro passo. E aí nós multiplicamos esse valor aqui para considerar o percentual, multiplicamos por 100. Então, nós temos 78,8% e trabalhando com a probabilidade aqui do 11,6. Essa é a nossa primeira variável. Para analisar a segunda variável, nós temos de novo aqui a nossa média, a nossa variância, e agora nós vamos utilizar o valor de 8,8. Então, a variável 8,8 menos a média, que é 10, raiz quadrada da nossa variância, que vai gerar o nosso desvio padrão. Fazendo a subtração, menos 1,2 dividido por raiz quadrada de 4, que é 2, chegamos ao valor de menos 0,6. Qual é o nosso passo agora? Nós vamos pegar esse valor de 0,6, vamos lá na tabela Z e identificar o valor de 2,74 dentro da nossa tabela, em que nós temos o valor de 6, e esse valor nós entendemos aqui, verificamos um total aqui de 274 para fechar o nosso valor. Então, voltando aqui nas nossas informações, nós temos que o total do primeiro valor encontrado, 7,88, e o segundo valor, 0,274. E aí a gente já consegue perceber que nós temos que fazer uma subtração desses valores, como nós vimos no início, chegamos a 0,514 e nós temos uma probabilidade aqui de 51,4%. Isso tudo fazendo as transformações e gerando os dados lá da nossa tabela Z. Um outro dado interessante aqui, nós vamos representar aqui as variáveis de sexo e peso, respectivamente por X e Y. Considerar aqui os eventos, os funcionários sorteados do sexo masculino e também funcionários sorteados aqui ter 70 quilos ou mais. Vamos utilizar X para masculino e vamos utilizar o nosso Y aqui para tratar da questão de peso. Então, vai ter probabilidade A e probabilidade B. O número de homens da amostra, ele foi igual a 11. Então, nós pegamos todos os dados, já chegamos a esse valor já da nossa tabela, de um total aqui de elementos de total de 20. Então, para verificar aqui a possibilidade dessa amostra, o resultado ser masculino, então nós temos 11 dividido por 20, que vai dar 0,55, totalizando aqui 55%. Então, é bem tranquilo para a gente localizar a probabilidade de, no caso, ser masculino nossa informação. E depois aqui para o cálculo do B, está relacionado ao peso, nós temos a nossa média, nós já verificamos aqui esse 76,5, que é a média de todos os valores da tabela, nós já calculamos isso nas aulas anteriores. Temos a nossa variância, que é de 137,9, e o desvio padrão, 11,7, que é a raiz quadrada da nossa variância. Desse modo, nós temos média 76,5, a nossa variância 137,9 e o meu desvio padrão igual a 11,7. Nós vamos colocar isso dentro da nossa curva de distribuição normal. Assim, nós teremos que seria toda a informação da nossa curva de distribuição, menos os valores aqui que tem uma média menor que 70. Então, para isso, olha, lá na tabelinha Z, para fazer a conversão, lembra qual que é a nossa fórmula? Nós temos a variável que é 70, menos a média, que é 76,5, que a gente já verificou, e também nós temos o nosso desvio padrão aqui, que é o denominador aqui da nossa fração. Fazendo os nossos cálculos, nós chegamos ao total de 0,5 ou 5,65, lá na nossa tabela Z. Esse 0,5 ele equivale a 0,309. Então, nós temos que entender que a nossa média aqui é quanto? A média é 70, ou melhor, a nossa variável é 70, e a média que ele está apresentando aqui é 76,5, que é o nosso valor que está aqui, 76,5. Como são os valores que ele precisa? Os valores maiores que 70, então eu tenho que analisar todos os dados aqui maiores que 70. Por isso, nós pegamos todo o valor da nossa curva, menos
0,309 que a gente encontrou aqui na conversão e chegamos ao total de 0,691, que é exatamente 69,1, que é a nossa probabilidade procurada. O que a gente consegue fechar com isso? Fechando que a probabilidade de sortear um funcionário do sexo masculino, de acordo com nossos dados, 55%, e dele ter 70 quilos ou mais, a probabilidade é de 69,1%. Então, esses dados são dados que a gente consegue fazer o levantamento com base naquelas informações da tabela. A gente utiliza a nossa formulazinha, que é variável menos média dividido pelo desvio padrão. É por isso que nós aprendemos a fazer esses cálculos. Nós transferimos essas informações, geramos nosso valor de X, transformamos esse valor através dessa fórmula e depois multiplicamos por 100, encontramos o nosso percentual. Vamos lá para a nossa segunda situação problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Tudo bem, depois de conhecer a nossa fórmula de conversão do valor de X para a nossa variável Z dentro da nossa tabelinha, agora a gente vai definir algumas informações. Lembra quando a gente verifica dados de pesquisa que diz que aquele candidato, a probabilidade realmente dele ser eleito é de um valor X, mas que existe uma margem de erro para isso. Também, dentro da nossa estatística inferencial, nós conseguimos analisar essas informações. Então, vamos falar um pouco sobre essa possibilidade de erros. Vamos lá, vamos começar analisando aqui com a probabilidade de 95% de acerto. Qual é o erro máximo que estimamos aqui, que estamos cometendo ao aproximar a média do peso dos funcionários da empresa por 76,05. Então, a média que a gente fez no levantamento foi essa aqui. Qual deveria ser o tamanho da amostra para que o erro ele fosse no máximo de 2 quilos? Então, esse vai ser o nosso desafio para a gente entender. Então, nós temos aqui os seguintes dados. Seja uma variável aqui na distribuição, em que nós temos a média, temos a variância aqui também, que é 4, observada, dada a população, com precisão de 95%. Qual é o erro máximo que cometemos aqui ao estimar a verdadeira média dessa população, com base numa amostra de tamanho 30? E na letra B, 90%. Aqui era 95, nós passamos para 90 aqui. Qual o tamanho da amostra que deve ser coletada para que esse erro ele seja de, no máximo, aqui, 1? Para isso, nós precisamos analisar as informações da nossa curva de distribuição normal também. Vocês vão verificar que, quando a gente fala em 95%, é o que é o nosso centro ali. E aí, o que sobra dos 95% para chegar no 100% são 5%. E aí, nós temos 2,5% em cada ponto dessa nossa curva de distribuição normal, que seria a nossa possibilidade de erro. Se passa a ser 90, a diferença para 100 passa a ser 10, aí nas laterais nós vamos ter o quê? Uma margem de erro de 5. Por isso que quando as pesquisas elas são apresentadas, eles vão dizer para vocês que tem uma probabilidade de 2 pontos acima ou 2 pontos abaixo do valor que é apresentado. Vamos lá, vamos analisar essa nossa curva de distribuição normal para a gente entender o que o professor está falando. Então, aqui, olha, quando a gente tem 95% das chances acontecerem dentro desse intervalo, nós temos uma margem de erro que vai fazer parte desse outro ponto da nossa curva aqui, de 2,5 mais 2,5, que dá 5. Nós fechamos o total da nossa curva de distribuição normal aqui, que é de 100%. A nossa fórmula do erro, nós vamos entender aqui que nós vamos ter o Z, lambda elevado ao quadrado,
e também a nossa variável, que nós já definimos que é 4, e também a raiz quadrada da nossa amostra. O nosso n aqui vai ser um total de 30. Então, o parâmetro aqui, vamos utilizar a nossa variância, que é 4, e depois nós fazemos a raiz quadrada disso e gera o desvio padrão. N, que é o tamanho da amostra, que vai ser 30, resta determinar aqui o nosso z lambda, em que o lambda ele vai estar relacionado a 95%. Lembra que a gente falou? A gente vai transformar isso aqui numa informação centesimal, que é igual a 0,95. Para o nosso cálculo, também, olha, o 2,5% aqui, como está em porcentagem, nós dividimos por 100, chegamos a 0,25. Mais esse valor de 0,95, fechamos aqui com 0,975. Consultando lá a tabela Z novamente, para fazer a nossa conversão, nós chegamos a um total de 1,96. Então, esse dado, nós temos que... deixa eu mostrar para vocês como essa conversão ela é feita na tabela. Deixa eu mostrar aqui. A gente pode aumentar um pouquinho aqui a informação. Então, ele está dizendo lá que esse valor equivale a 1,96. Então, eu venho aqui na tabela 1,9 e aí eu tenho o 6 aqui em cima. Lembra, estamos fazendo o quê? Utilizando aqui a nossa coordenada. Então, nós fechamos aqui, ó, 0,975. Deixa eu até aumentar um pouquinho mais, para você entender. Olha, o 9, fechando aqui, 0,975. E lá em cima eu tenho o 0,6. Por isso que é 1,96. Então, os dois primeiros algarismos nós utilizamos aqui na minha coluna e na linha eu tenho aqui o 6. Quando eu ligo essas duas informações, eu chego no valor que é apresentado ali de 0,975. Então, continuando, só para você ter uma ideia das informações que são utilizadas, né? Então a gente utiliza sempre essa tabela Z para nós chegarmos ao nosso resultado. E aí nós vamos para a fórmula do erro que nós levantamos. Aí nós temos a raiz quadrada de 1,96, que foi a transformação que nós fizemos aqui, vezes a nossa variância, que é 4, dividido pela raiz da nossa amostra. Resolvendo isso tudo, nós temos um total de 0,72. O outro dado, também analisando a nossa curva de distribuição normal, agora nós temos a informação aqui de 90%. Perceba, nos 95, aqui nas extremidades nós tínhamos 2,5. Como é 90, agora nós temos uma margem de erro aqui de 5%. Vamos lá para a nossa fórmula. Nós vamos utilizar aqui pelo tamanho da amostra. Nós já vimos que essa amostra ela equivale a 30 e nós vamos fazer as alterações aqui para 0,05, que é o nosso valor inicial, mais o 90. De onde seu 0,5, professor? É o 5% que a gente dividiu por 100. O 0,90, que é os meus 90% ali, só que apresentado na forma centesimal. Isso tudo vai dar um total de 0,95, consultamos a tabela Z, e nós chegamos a 1,65, fazendo aquela nossa coordenada, e aí nós trazemos essas informações para dentro da nossa fórmula. Então, nós chegamos aqui que o nosso Z lambda é igual a 1,65 elevado ao quadrado, mais a minha variância dividido pela nossa probabilidade que foi apresentada de 1 elevado ao quadrado. Resolvendo essas informações, nós chegamos a um total de 10,89, aproximadamente 11 seria o meu N, o valor que nós estamos procurando aqui, utilizando novamente as informações da nossa tabela Z. Então, aqui tem que ficar muito claro que esses dados, eles são verificados realmente em valores que nós trabalhamos percentuais e tudo mais, depois nós levamos para a tabela e fazemos a conversão. O cálculo seria muito mais detalhado, demorado também, mas essa tabela ela já faz todos esses valores e já apresenta para a gente ali todos os dados que nós precisamos. Assim que nós encontramos o valor, depois transformamos isso em percentual. Continuando os nossos dados, como não temos a variância populacional, nós iremos utilizar aqui a variância X como estimativa para a nossa variância. Então, nós temos aqui que a variância de X é igual a 137
1,9. Observando a fórmula do erro, vemos que nos resta determinar que o z de y aqui, o y para 95%, que seria a nossa forma centesimal 0,95, uma vez que uma amostra de tamanho 20, nós temos aqui uma variância de 137,9. E nós conhecemos aqui, dentro daquela tabela Z no 95%, nós chegamos a 1,96. Então, esse aqui vai ser o valor do exercício anterior, que é 1,96. Dentro da nossa fórmula, fazendo as transformações. Então, nós temos 1,96 elevado ao quadrado, que é o z lambda ao quadrado, vezes a nossa variância aqui, que é 137,9. E agora nós mudamos a nossa amostra aqui para um tamanho 20. Resolvendo, nós chegamos a 5,5. Portanto, uma amostra do tamanho 20, estamos cometendo um erro de, no máximo, 5,15 quilos, com 95% da probabilidade naquela nossa primeira tabela. Fechando o nosso dado aqui, a gente consegue entender o seguinte, ó. Se desejarmos um erro máximo de 2 quilos, nós temos, por substituição direta aqui na fórmula de N, uma amostra de qual tamanho? De 1,96 vezes 137, e aí nós vamos utilizar o nosso Ezinho aqui para um valor aqui de 2 quilos. Resolvendo, nós temos uma média aqui de 133. Portanto, se coletarmos uma amostra de 133 indivíduos, cometeremos um erro de, no máximo, 2 quilos para essa estimativa da nossa média. Então, esse é o nosso objetivo, de fazer o levantamento, e aí, com base nos dados, a gente consegue determinar se o meu erro é um erro que ele está fora de uma expectativa, então eu aumento minha amostra dentro daqueles dados, sempre respeitando que essa amostra ela tem que retratar a realidade da minha população. Então eu aumento essa amostra e diminuo a minha chance de erro. Então estava em 90, eu posso reduzir isso para 95. A amostra era de 30, nós testamos com 20, até entender que a quantidade de indivíduos para que aquela diferença seja de 2 quilos realmente, teria que ser uma quantidade ali de 113 funcionários. Tudo bem? Então, um pouco mais das informações, trabalhando esses dados com relação aos erros, vamos para a nossa próxima situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Muito bem, então nós conseguimos verificar essa probabilidade de erro e a gente, na intenção de reduzir, nós temos que melhorar também as informações que são apresentadas de acordo com a amostra. Vamos trabalhar agora a nossa próxima situação problema, já analisando aqui a seguinte informação. Olha, suponha que a empresa M, ela seja uma prestadora de serviço que irá concorrer com outras a ser contratada por determinado projeto. A empresa contratante aqui é a empresa N, afirma que para a execução das tarefas pertinentes ao projeto, é desejável que os funcionários eles possuam, em média, 80 quilos e que a altura média é maior ou igual a 1,70 m aqui, para utilizarmos os equipamentos de proteção individual, os EPIs, ou seja, eles já são determinados de acordo com o tamanho e também o peso desses funcionários. Continuando ainda, em vista disso, a empresa M
declara que seus funcionários eles se encaixam nesses padrões aqui e acrescenta que as medições feitas recentemente que constatou que o desvio padrão do peso dos seus funcionários era de 12 quilos e que o desvio padrão da altura deles é de 8 centímetros. Então já anota esse dado aqui, que vai ser uma informação que nós vamos utilizar. Considerando que a empresa N tenha acesso aos dados amostrados na tabela, a seguir, ela consegue constatar se as afirmações da empresa M aqui, elas são verídicas ou não. E qual é a tabela? A tabela que é a nossa tabela padrão aqui, trazendo todos os dados dos nossos funcionários, idade, altura, o peso. E aí, com base nesses dados, é que nós vamos realmente verificar se as informações que são apresentadas pela empresa M, elas condizem com as necessidades da empresa N, que quer realmente a utilização dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, e para isso é necessário que esse funcionário ele tenha um peso e uma altura condizente aos equipamentos que serão utilizados. E para isso nós vamos trabalhar a estatística inferencial para verificar cada uma dessas informações. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos iniciar os nossos dados. Nosso teste de hipótese aqui para a média, em que a nossa variância aqui é conhecida. O objetivo do teste estatístico de hipótese aqui é, então, fornecer uma metodologia que permita verificar se os dados amostrais aqui, eles trazem evidências que apoiem ou não a hipótese estatística formulada. Problematizando essa situação, nós temos aqui, olha, entender um pouco mais, aí nós vamos saber sobre essa empresa telefônica, que depois nós voltamos para o caso da empresa M. Então, olha, uma empresa telefônica, de telefonia fixa aqui, ela oferece um pacote de acesso à internet com franquia ilimitada e velocidade média mensal de 50. Então, essa é a nossa velocidade média, com uma variância aqui de 6. Paulo contratou o serviço e aí ele anda meio desconfiado com essa velocidade média aqui e achando que ela é menor do que foi anunciado. Para testar se está sendo ultrapassado aqui, pela essa empresa telefônica, ele mediu a velocidade de conexão e fez uma amostra de 15 diferentes dias aqui, horários, obtendo a seguinte amostra. Então, olha, o Paulo ele tem uma desconfiança de que a velocidade que está sendo oferecida, realmente ela não faz parte da realidade que ele está verificando. O que ele faz? Ele faz uma amostra, pega lá 15 dados e a partir desses dados ele vai fazer uma análise para saber se realmente está condizendo com o que está sendo oferecido. Vamos analisar as informações? Então vamos lá. Os 15 dados apresentados são esses aqui. Então ele verificou a velocidade em 15 dias e horários diferenciados, que são esses dados apresentados aqui. Essas 15 informações, se nós utilizarmos a média, nós fazemos a soma de tudo isso aqui, dá 732,9. Isso tudo dividido por 15 amostras, nós chegamos a 48,86, que vai ser um dado necessário aqui para o andamento do exercício. Considerando que o valor da variância é 6, e seja correto, a evidência de que a velocidade fornecida aqui é menor que essa contratada, então nós temos alguns passos que nós precisamos analisar. Quais são eles? Primeiro, elaborar as hipóteses. Qual é a hipótese? A primeira hipótese, a hipótese 1, é que a média ela está sendo menor do que 50 e também que a região crítica aqui é média igual a 50 e também o H1 aqui, que a média vai ser menor a esses 50. O segundo passo é fazer essa determinação da nossa estatística de teste. E, para fixar aqui, o nível de significância também dessa nossa informação, que seria o nosso passo número 3. Então, nós fizemos aqui a nossa hipótese, né, a hipótese nula e a hipótese 1. Nós verificamos também a distribuição normal desse dado, em que esse 50 aqui vai ser a média, e esse valor aqui, ele é o valor da variância, dividido pelo tamanho da amostra. Variância, lembra, foi apresentado 6, a amostra que são aqueles 15 dias verificados, 15 informações, ou seja, a nossa distribuição é igual a 50
que é a nossa média. Fazendo a divisão aqui 6 por 15, nós chegamos a 0,4. Muito bem, aí nós vamos analisar essas informações dentro da nossa curva de distribuição normal. Nós temos aqui os nossos dados, que é a nossa região crítica, para verificar que o H0 ele seja igual a 50. Então, como mostra essa figura abaixo aqui, a nossa probabilidade da média ela ser menor ou igual à média C. Nós temos aqui uma probabilidade aqui de 5%. Dentro da nossa curva de distribuição normal, nós vamos trabalhar esse dado aqui, de 5%, que seria a nossa margem de erro, e a média, que é o nosso 50%, dentro da nossa curva de distribuição normal. Muito bem. Então, qual a probabilidade da média aqui ela ser menor ou igual à média que é apresentada pela empresa? Então, continuando nossos dados aqui, nós temos aqui que nosso parâmetro que nós vamos utilizar aqui, que é a média, né, ela ser um valor menor do que está sendo apresentado. E nisso nós vamos utilizar as informações da nossa Z aqui, que seria a média menos a média apresentada, a média aritmética menos a média. E nós temos aqui a raiz quadrada da nossa variância dividido pela nossa amostra. Então, dentro das informações, nós temos nossa tabela Z 1,64. Chegamos aqui também ao nosso XC menos o 50, que é a média que foi apresentada, dividido aqui pela raiz quadrada da nossa variância, que vai gerar o nosso desvio padrão. Então, resolvendo isso, nós temos 1,64. Olha, nós podemos fazer uma multiplicação cruzada das informações, multiplicando esse vezes esse, nós temos essa informação. Multiplicando menos 1,64 vezes raiz de 4, nós temos esse dado. E agora, nós isolamos XC, temos 50 menos 1,64 raiz de 4, chegando aqui em 48,96. Agora, a pergunta é interessante para a gente saber que esse dado, esse 48,96, ele está na região crítica ou não? Nós verificamos que a média desses dois dados foi apresentado um valor de 48,86. 48,86. E agora, com nossos dados aqui, nós temos um total de 48,96. Então, a gente pode entender que a média, ela pertence, sim, aos nossos números reais aqui, ou seja, a média, ela é menor que 48,96. Então, o que foi levantado pelo Paulo aqui, realmente ele condiz com a realidade. Não está sendo atendido as informações, então esse valor está dentro da nossa região crítica. Passo 4, calcular a estatística a partir da amostra. Nós temos aqui que a nossa média é 48,8, nós arredondamos aqui 48,9. Segundo passo, tomar uma decisão. Então, a média, ela pertence aqui à nossa região crítica. Optarmos por rejeitar aqui H0, ou seja, existem indícios suficientes aqui de que a média populacional é menor que a média que é apresentado lá, que é o nosso 50. Concluímos que Paulo está correto ao afirmar que a velocidade média fornecida é menor que a velocidade que foi contratada. Muito bem, agora nós vamos resolver aquela nossa outra situação problema. Então, observe aqui o nosso seguinte dado. Observe que cada afirmação feita aqui pela empresa M, que trata da suposição, lembra dos nossos EPIs? O peso médio dos funcionários é 80 e a altura média é igual a 1,70. Denotando aqui X e Y, respectivamente aqui X peso, Y altura, nós temos que as afirmações anteriores podem ser traduzidas matematicamente. Nós vamos utilizar aqui a média de X para 80, seria os 80 quilos, e a média de Y para 1,70 tem que ser um valor menor ou igual a 1,70 m. Tudo bem? Então, vamos analisar esses dados agora. Já verificamos os dados de Paulo, vamos verificar se a empresa M, ela realmente atende às expectativas da empresa N. Sendo assim, nós temos duas hipóteses nulas aqui. No problema 1, nossa hipótese nula é que a média de X seja igual a 80, ou ela pode ser também
diferente de 80. Sendo diferente, ela não atende lá a expectativa. A média de Y ser igual a 1,70 ou ela pode ser também menor que 1,70. Para ambos os problemas, o passo 1 ele já foi realizado, ou seja, as hipóteses elas já foram fixadas. Então, só para a gente entender o que a gente está fazendo aqui, nós já verificamos lá o Paulo, ele analisou as informações da telefonia fixa e verificou que não estava sendo atendida as necessidades e o que era oferecido por essa telefonia. Agora, nós estamos analisando as informações que serão dadas lá para a empresa N, atendendo aquelas expectativas do uso dos EPIs ou não, 80 quilos ou 1,70 m para cada um desses funcionários, e nós vamos novamente analisar as informações da nossa curva de distribuição normal. Vamos lá, no nosso passo a passo para vocês entenderem. Vamos analisar. Então, nós temos aqui, problema 1, testar a nossa média X, que seriam os 80 quilos. Passo 2, determinar a estatística de teste. Então, nós temos aqui a nossa média de N, que vai ser 80. Nós temos aqui a nossa variância, que é 12, dividido pela quantidade aqui, a média que seria 20. Ou nós temos 80 e 12 elevado ao quadrado é 144, dividido por 20, nós temos 7,2. Caso da hipótese nula seja verdadeira. Passo 3, fixar aqui o nível de significância. Suponha que o alfa aqui seja 2% e nossa região crítica aqui, como mostra a figura abaixo. Então, olha, analisando, nós temos aqui que o peso, ele tem que ser 80 quilos. Nós temos uma margem de erro aqui, que nós vamos entender aqui como a média dividido por 2 seria 1% dentro da expectativa da empresa. Então, analisando esses dados, nós temos dentro da nossa forma Z1, que seria menos 2,33. Nós temos o nosso XC, 80 é a média, raiz quadrada da variância. Resolvendo esse dado, aqui nós podemos fazer multiplicação cruzada. Isolamos o nosso XC e chegamos ao total de 73,7. Está abaixo dos 80. O nosso Z2, que seria o nosso valor positivo de 2,33 na conversão. Novamente, nós fazemos a multiplicação cruzada aqui, olha, estamos utilizando a média de 80, variância de 7,2. Nós chegamos ao XC2 em 86,3. Então, nós conseguimos entender aqui que a nossa região crítica, que o X, ele pertence aqui aos nossos números reais, que o valor da média, ele é menor que 73,7 ou X, ele vai ser maior que 86,3. O que a gente consegue entender com isso, utilizando essas informações? Passo 4, calcular a estatística a partir da amostra. Então, nossa amostra é 76,5, que é a nossa média, que é da nossa tabela. Tomar aqui uma decisão. Se a nossa média aritmética aqui 0 não pertencer à região crítica, não podemos rejeitar o HO. Isso é, não há indícios suficientes aqui que nos permitam refutar a possibilidade de que a média populacional aqui ela seja igual a 80. Então, nós ficamos entre esses dois valores. Além disso, é interessante a gente analisar aqui o nosso problema 2, que seria a verificação da altura desses funcionários para a utilização da EPI. Determinar aqui a estatística de teste, então nossa distribuição vai ser a altura 1,70, 8 elevado ao quadrado, que é a nossa variância, dividido por 20. Nós resolvendo esse valor aqui, chegamos a 3,2. Terceiro passo é fixar o nível de significância. Suponha que o A seja igual a 2% aqui e a nossa região crítica da amostra conforme a figura. Então, nós vamos ter aqui uma região crítica de 2% e a média nossa aqui ela tem que ficar entre esse valor de 1,70, que seria a altura dos funcionários. Agora, nós vamos para a nossa fórmula e verificação. Consultando a tabela Z, lembrando que o nosso Z vai ser menos 2,5, colocando a nossa média de C menos 1,70, raiz quadrada da variância, nós chegamos aqui, novamente podemos fazer a multiplicação cruzada desses dados,
fazendo passo a passo, chegamos a um total de 166,3, que está abaixo do 170. Então, nossa região crítica vai dizer o seguinte, que a média de Y pertence aos números reais aqui, assim como a média de Y ela é menor que 166,3, o que seria um valor aqui interessante para a empresa, e aí nós chegamos à seguinte conclusão. Nossa conclusão é que o quarto passo, calcular essa estatística a partir dos 172,85 e tomar uma decisão. Como a média de Y não pertence à nossa região crítica, não podemos rejeitar H0, isso é, não há indícios suficientes que nos permitam aqui refutar a possibilidade da média populacional aqui, que é a média de Y ser igual a 1,70. Portanto, nós consideramos a seguinte informação. Considerando que a empresa N, ela tem acesso aos dados mostrados, um nível de significância de alfa 2%, não há indícios suficientes aqui para que ela consiga refutar a afirmação da empresa M, de que o peso médio dos funcionários ele seja 80, porque nós estamos falando de peso médio, e que a altura média é maior ou igual a 1,70. Então, nós estamos atendendo à expectativa das informações do exercício, então a empresa N não pode refutar essas informações. Então, de acordo com os dados da tabela, realmente ela está atendendo às expectativas que foram apresentadas. Tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima situação-problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Muito bem, então foi uma análise interessante ali, né, na contratação de uma prestadora de serviço. A empresa precisa de dados concretos, ela analisa esses fatos e através da estatística inferencial ali, a possibilidade de realmente entender se os dados eles são interessantes, são corretos ou precisam ser refutados. Agora, a nossa próxima situação. Vamos analisar novamente os dados da nossa tabela. Então, considerando aqui que a empresa N, ela tem acesso aqui aos dados amostrados na tabela a seguir e ela consegue constatar aqui se a afirmação da empresa M ela é verídica, isso é, se os funcionários eles possuem realmente a média 80 quilos maior ou igual a 1,70 e nós temos aqui a nossa tabela dos 20 funcionários. Então vamos problematizar a situação. A nossa variável aqui, em que nós temos a média e também a variância, que é dada cada população é estudada em determinado valor. Aqui nós podemos entender o seguinte, olha, parte dos pesquisadores aqui suspeita que a média e também a média 1 seja igual a 55. No intuito de pôr à prova essa suspeita aqui, eles decidiram fazer os testes. Então vamos lá. Para isso, foi retirada a seguinte amostra da população. Então a amostra foi tirada aqui todos esses valores, com 95% de confiança, que nós vamos analisar dentro da nossa curva de distribuição, em que a nossa média 1 aqui seja igual a 55. É verdadeira a média da população, então nós precisamos analisar esses dados, então vamos lá com muito cuidado analisar esses dados. Resolução. Observe que nessa situação aqui não conhecemos a variância populacional. Vamos testar a nossa média e a média 1 aqui igual a 55. Vamos elaborar aqui as nossas hipóteses, nosso primeiro passo. Então, nós temos a hipótese 0, que a média ela seja igual a 55, ou a hipótese 1 aqui, que a média ela seja diferente de 55.
Segundo passo, determinar a estatística dos testes. Então, nós temos aqui, vamos utilizar agora, para essa verificação, quando nós não temos esse dado, nós vamos utilizar a tabela TE, que é a tabela Student, que você pode acessar no livro didático, em que nós vamos ter a nossa variável menos a média, dividido pela raiz quadrada da variável x dividido por n. Então, é uma fórmula bem interessante aqui. Como o V, nós temos aqui 11 graus de liberdade. Então, esse valor aqui são aqueles valores totais, são o valor de 12 menos 1, que é igual ao nosso grau de liberdade aqui, que é igual a 11. Então, analisando, vamos lá para o nosso... Verificamos nossos passos. Nosso terceiro passo aqui, fixar o nível de significância a partir da amostra. A média amostral aqui de x0 é igual a 5,5 e a variação de x é igual a 7. Para calcular a estatística a partir dessa amostra, rejeitamos a hipótese 0, que seria a hipótese nula, caso o valor da nossa média, obtida aqui a partir da amostra, ela seja muito maior ou muito menor que a média 55. Então, nós vamos analisar essas informações aqui e ainda quando a média pertencer a uma região crítica. Qual é a nossa região crítica? A região crítica aqui vai ser que a nossa média ela vai ser menor que a média de C1 ou que essa média ela pode ser maior ou igual a XC2. E agora a gente vai ter dados interessantes aqui e bem detalhados. Nós temos que o nosso alfa é 100% menos 95, que foi o dado estabelecido. Nós temos aqui a nossa margem, que é de 5%, e nós mostramos isso através da nossa curva de distribuição normal. Então, olha, o que vai ser apresentado? Vai ser apresentado aqui um valor de 95%, e aqui nós temos os outros 10 que sobram, que seria 0,5 aqui e 0,5 aqui. Vamos para a nossa primeira informação. Então, assim como nós utilizamos as informações de Z1 e Z2, nós teremos T1 e T2. Observando a tabela T, que é a tabela Student, lá na linha V11 e coluna correspondente à probabilidade 2,5, pois o teste ele é bilateral, né? A gente pode depois analisar as informações do livro lá para saber um pouco mais sobre esse teste bilateral. Nós temos, no T, teremos o menos 2,01 positivo, negativos, e depois o positivo aqui também. Então, o nosso cálculo para x1, em que a média aqui é 55 e a nossa raiz quadrada aqui de 7 sobre 12. Resolvendo os nossos dados, também nós podemos fazer a nossa multiplicação cruzada, fazer o passo a passo das informações, chegando que x, C1, é igual a 53,3. Lá para o nosso T2, em que nós vamos utilizar o valor da tabela Student positivo. XC2 menos 55, que é o valor da nossa média, dividido pela raiz de 7 sobre 12. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, nós temos o dado em que, multiplicando aqui, ó, XC2 menos 55, ele aparece aqui, e multiplicando 2,2 vezes 7 dividido por 2, nós temos a raiz de 0,583. Ou seja, fechando x, a média C2, nós temos um total de 56,7. Então, perceba que a partir desses dados, nós já conseguimos entender se as informações que são apresentadas lá, elas estão dentro da nossa expectativa do nosso RC. Então, vamos lá. Como ficou a nossa região crítica? Ela ficou o seguinte, olha, a nossa média, ela ficou menor ou igual a 53,3 ou, portanto, que nós temos a média maior ou igual a 56,7. Então, já foi determinado essa informação, então, com base nos dados que nós verificamos ali, entendendo os nossos 95%, aquela região crítica, a margem de erro lá de 5% em cada lado, nós vamos trabalhar ali a possibilidade desse valor ele ser maior
e igual ou menor ou igual a valores que já são determinados. E com base nesses dados, nós podemos novamente tomar as nossas decisões. Então vamos lá, vamos continuar com as informações. Nós temos o passo 5 aqui, que é a tomada de decisão. Com a média de R aqui pertencente à nossa região crítica, decidimos rejeitar a hipótese nula. Isso é, há indícios suficientes aqui que permitam refutar a possibilidade de a média populacional ser igual a 55. Como eles tomam essa decisão? Essa decisão é tomada com base nos dados que já foram levantados. A partir daí, a empresa realmente consegue tomar uma decisão. Problematizando. Então, vamos lá. Resolvendo a nossa situação problema 4. Não iremos mais supor que a variância populacional aqui é conhecida. Então, denotando aqui a altura média por Y, temos as seguintes hipóteses aqui a serem testadas. Problema 1, a nossa hipótese nula, que é a média de Y, que vai ser entendida pela altura média, seja igual a 1,70 m, ou 170 centímetros. E o nosso H1, em que a média Y, ela seja menor que 170. E a partir daí também nós vamos fazer a resolução da nossa atividade. Então vamos lá. Entender cada um dos dados. Agora o nosso foco já é para resolver a nossa situação problema, analisando novamente aquele dado da altura dos funcionários. Ainda a empresa N está analisando e fazendo outras verificações para saber se realmente pode haver a contratação lá da prestadora de serviço para a utilização também dos IPIs dessa empresa. Então vamos lá, vamos continuar com os nossos dados, a gente já consegue fechar a nossa ideia aqui. Problema 2, testar aqui a média Y para que ela seja igual a 170. O passo 1 ele já foi realizado, ou seja, as hipóteses elas já foram fixadas. Passo 2, nós vamos determinar a estatística de testes. Então nós temos aqui T, que nós vamos utilizar a nossa tabela Student, que seria a média aritmética menos a média. Utilizando a mesma forma que nós temos a raiz quadrada da variância x dividido por n, que seria a nossa quantidade, com V de 19 graus de liberdade, que vai ser a nossa coordenada lá da tabela T. Resolvendo, nós temos aqui o passo 3, fixar o nível de significância. Qual vai ser o nível de significância? Para que alfa ele seja igual a 2%. Próximo passo, calcular a estatística a partir dessa amostra. Então, nós temos que a média zero aqui seria 76,5, que é o valor já verificado da média, e a variância y igual a 60,45. Então, nós temos a primeira verificação. Então, olha, 76,5, que é o valor que nós temos aqui. 101,70, que seria a altura desses funcionários, que seria a média, e aqui nós temos a raiz quadrada da variância dividido por n. Resolvendo esses dados, nós chegamos a 1,639. Então, para P, em que o nosso T ele é maior ou igual ao TC, e esse valor tem que ser maior ou igual a 5%, porque nós estamos trabalhando com aqueles 95% com a chance de erro de 5%. Mais precisamente, podemos verificar utilizando o computador que o valor menos P, nesse caso, é igual a 5,88%. Então, isso aí são os dados que são verificados lá na tabela Z para encontrar esse valor aqui de 1,69, que está lá na linha 19, para a verificação dessa informação. Então, nós chegamos ao seguinte dado. Para fechar a informação, nós temos aqui a nossa tomada de decisão, que seria o nosso quinto e último passo. Então, verificando aqui, ó, como o valor menos P ele é
maior do que o nível de significância estipulado, nós estipulamos um nível de significância de 2%, não podemos rejeitar a nossa hipótese nula. Isso é, não há indícios suficientes que nos permitam aqui refutar a possibilidade de que a média populacional ser a nossa média y aqui, que é da altura, ser igual a 170 centímetros. Portanto, aí nós conseguimos fechar a nossa ideia. Portanto, considerando aqui que a empresa N, ela tem acesso aos dados amostrados e ao nível de significância aqui, em que alfa é igual a 2%, não há indícios suficientes aqui para que ela consiga refutar a afirmação da empresa M de que a altura média deles é maior ou igual a 170 centímetros. Ou seja, nós fizemos todo esse levantamento, toda essa verificação para entender que a informação que a empresa M está passando, realmente ela está dentro de uma expectativa ali que foi apresentada, ou seja, não há condições de que essa empresa N ela vai refutar todos os dados. Mas ela só toma essa decisão também porque ela analisa as informações, faz toda esse levantamento de dados e todos os cálculos também trabalhando em inferência estatística ali, para saber se realmente o valor que ela está estipulando ali de 1,70 m, os 170 centímetros, está dentro da expectativa apresentada lá pela empresa N e, nesse caso, realmente ela não consegue refutar esses dados. Tudo bem? Então, olha, são muitas informações para esse último levantamento de dados. Nós utilizamos a tabela T, que é a tabela Student. Nós temos a tabela Z, distribuição normal, e temos também a tabela T, já é uma tabela com todos os valores calculados, é só a gente acessar. Também utilizamos ali aquelas coordenadas para chegar nos valores e dar continuidade para as nossas informações. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso próximo vídeo. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, depois de fazer uma análise mais detalhada das informações que foram apresentadas, utilizando uma outra perspectiva ali dentro da nossa estatística inferencial, nós chegamos ao final das nossas informações aqui, levantando muitos dados, né? São realmente, quando a gente fala sobre essa primeira parte da estatística inferencial, nós temos várias informações para ser verificadas, e também dando importância aos dados que foram, como conversados desde o início da aula, né, para a gente falar sobre toda a introdução dos métodos quantitativos, para que a gente tivesse condições realmente de chegar nesses dados e colocar em prática informação da nossa média aritmética, para falar sobre a nossa variância, o resultado da variância gerando o nosso desvio padrão, falando sobre uma curva de distribuição normal com as margens de erro, e é com base nesses dados, utilizando as nossas tabelas de conversão. Lembra da nossa fórmula? Para chegar no nosso Z, nós utilizamos o nosso valor da variável. A variável sempre é apresentada. Então, eu vou utilizar essa variável menos a média,
e dividimos esse valor pelo desvio padrão e chegamos no resultado ali sem muito problemas. Só que esse dado também, depois, nós vamos utilizar ali uma multiplicação para gerar um percentual. E as perguntas e as possibilidades que podem ser utilizadas também com essa curva de distribuição normal, ela é muito grande. Ou seja, eu posso ter uma média, dentro daquela média, trabalhando, é claro, com o desvio padrão que vai ser apresentado para vocês, nós podemos ter um valor de vendas, por exemplo. Eu posso ter uma média de vendas lá de 5.000 unidades e eu quero saber sobre a probabilidade de que em determinado mês os valores eles fiquem entre 5.000 unidades, que é a nossa média, e 6.000 unidades. Eu posso trabalhar esse intervalo utilizando a nossa curva de distribuição normal. Estou trazendo isso para as importâncias que acontecem dentro da empresa. Informações lá para o departamento de vendas. Então, se eu tenho essa probabilidade desse fato acontecer, eu posso tomar também decisões com base nesses dados. Quais são as chances também de eu ter uma média de venda dos últimos meses lá de 5.000 itens? Qual é a probabilidade de que nos próximos meses eu tenho vendas no valor menor que esse dado? Então eu posso trabalhar também essas informações. Ou eu posso entender que, apesar de ter uma média, nos últimos meses eu tive uma quantidade de venda lá de 4.000 unidades, qual a probabilidade dos valores eles serem todos maiores que esse? E aí dentro da nossa curva nós vamos entender que abaixo da média eu tenho 50% e acima da média eu também tenho esses outros 50% e eu tenho que trabalhar todas essas informações, sempre levando em conta que eu vou lá analisar a nossa tabela Z e vou fazer essas convergências aí e chegar nos nossos resultados. Vamos lá para as nossas últimas informações. Então o que é interessante aqui, relembrar. Estude aqui a unidade do livro, agora vocês vão fazer a leitura lá da unidade 4, para que na próxima aula a gente possa trabalhar a nossa inferência estatística 2. Então, analisando o livro acadêmico aqui, há várias atividades lá que vocês podem analisar para enriquecer ainda mais o seu conhecimento. E não esqueça de fazer as atividades aqui pós-aulas, participar do nosso fórum também, e para que a gente possa realmente ter informações interessantes desses dados. Então, nós nos colocamos aqui à disposição para alguma orientação e alguma dúvida também. Nós entendemos que o fato de ser muitos dados, muitas informações, é claro que isso pode gerar uma certa dúvida. Professor, mas todos esses dados, todas aquelas fórmulas que são apresentadas, eu preciso decorar todas as formas? Não, não há necessidade de decorar todas essas formas. Mas a gente tem que saber que quando a gente fala sobre identificar qual a margem de erro, eu tenho uma fórmula para isso. Quando eu estou interessado em comprovar as informações que são apresentadas, eu também tenho que entender os dados que se referem ao meu desvio padrão, saber o que é uma variância e como eu vou fazer esse cálculo para apresentar esses dados para chegar numa tomada de decisão adequada dentro da expectativa da empresa, para que essa empresa ela tome decisões futuras e que isso não comprometa realmente o andamento e que a gente realmente possa ter aí bons resultados. Nós sabemos que a estatística, ela sempre vai apresentar, ela faz parte disso também, são dados próximos da realidade, mas nós podemos reduzir essa margem de erro. Vocês perceberam que em alguns dados nós tínhamos lá 90%, trabalhando com uma margem de erro de 5% em cada lado. Ou poderia ser 95%, que é o nosso máximo ali, trabalhando com uma margem de 2,5% para cada uma dessas informações. Então, dentro desses dados, nós podemos ali analisar muitas informações para saber, como o caso de Paulo, analisar se realmente o que é oferecido por um fornecedor, por um cliente, se ali no caso nós analisamos realmente as informações de uma telefonia fixa, se a velocidade da internet ela está dentro do que é oferecido ou não, e nós utilizamos realmente as informações ali da estatística diferencial para comprovar esse dado ou refutar essas informações. Tudo bem? Então a nossa aula de hoje foi para entender um pouco mais sobre essa estatística inferencial, trazendo realidades para o nosso cotidiano, informações que podem ser utilizadas dentro das empresas para uma tomada de decisão, atendendo à expectativa realmente da contabilidade, que tem como
o foco controlar esse patrimônio. Então, quanto mais informações forem apresentadas dentro de uma realidade, é claro que isso aí vai ser muito interessante para a empresa, para os usuários internos ou os usuários externos também da nossa contabilidade. Tudo bem? Então, um grande abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Olá, vamos chegando ao final da unidade 3 de métodos quantitativos. Agora você já aprendeu bastante sobre estatística inferencial. Vamos lembrar? Você iniciou esse estudo com os cálculos de probabilidade, tomando por base uma amostra populacional e considerando a distribuição de suas variáveis. Viu como transformar variáveis normais quaisquer em normais padronizadas, que já possuem uma tabela pronta de probabilidades, a tabela Z. E descobriu o teorema do limite central. Com ele foi possível calcular o tamanho ideal de uma amostra. Na sequência, veio o cálculo das margens de erro. E por fim, você aprendeu a fazer testes de hipóteses, investigando evidências estatísticas. Primeiro conhecendo a variância populacional e depois, sem conhecer, usando a distribuição T. Muito bem, você já é um verdadeiro detetive estatístico. Vamos rever agora a investigação que você percorreu com as situações problema. Na SP1, recuperamos os dados amostrais dos funcionários da empresa M para responder a duas perguntas. Em um sorteio, qual a chance do funcionário ser do sexo masculino? E qual a chance dele pesar 70 quilos ou mais? Foi preciso analisar as distribuições das variáveis sexo e peso e sobre elas estimar as probabilidades consultando a tabela Z. Já na SP2, o desafio foi calcular o erro máximo que cometemos ao estimar uma média para o peso dos funcionários. Isso foi resolvido com o uso do cálculo de erro, estimado a partir da variância dos pesos da amostra. Depois o contrário. Primeiro foi estipulado um erro máximo que a pesquisa não deveria ultrapassar para então indicar o tamanho correspondente da amostra. Na SP3, uma empresa quis contratar funcionários da empresa M, mas precisava saber se estava certa a hipótese de que eles tinham a média de peso de 80 quilos e altura maior que 1,70 m. Para isso, foi necessário representar graficamente a região crítica para as médias das amostras de peso e altura, e com base no nível de significância, ver se as hipóteses poderiam ser rejeitadas ou não. A conclusão foi que não havia indícios suficientes para refutar as hipóteses, portanto, os funcionários poderiam ser contratados. Na SP4, o desafio foi o mesmo que o da SP3, com uma diferença. Vamos supor que não sabíamos a variância populacional de pesos e alturas. Qual a solução? Usar a tabela T em vez da tabela Z? A conclusão foi a mesma, os funcionários poderiam ser contratados. Agora é com você. Aplique esses passos que você aprendeu em novos contextos. Aqui vão dicas de 3 situações que você pode explorar. Pesquisas eleitorais. Sempre que ouvimos uma pesquisa de intenção de voto, junto é informada a margem de erro. Com que segurança podemos dizer que um candidato será mesmo o vencedor? Coloque-se no lugar de um funcionário de uma agência de pesquisa e acompanhe os seus passos para calcular as probabilidades. O IBGE é outro órgão que também utiliza muito as técnicas de inferência. Um censo populacional completo só é realizado a cada 10 anos. Nesse meio tempo, são realizadas contagens da população com base em amostras. Nesse caso, são feitas hipóteses. Procure saber os procedimentos do IBGE para aceitar ou não uma hipótese de contagem populacional entre um censo e outro. E terceira dica, saiba como são feitos os testes de hipóteses em laboratórios de pesquisas científicas, com base em amostras. Escolha uma ciência de seu interesse e veja como hipóteses são aceitas ou não a partir de cálculos estatísticos. Essas práticas te dão habilidades que você seguramente vai usar na sua atuação profissional. E nada melhor para aprender do que investigando como nasceram as técnicas inferenciais e como elas são usadas hoje. É só consultar o seu material didático. Saiba, por exemplo, sobre a descoberta da curva normal que está presente em muitos fenômenos naturais. Investigue mais sobre a ocorrência do teorema do limite central em jogos de azar, por exemplo. E quer ver outra situação em que se trabalha bastante com hipóteses? A evolução do mercado econômico.
Saiba isso e muito mais acessando os materiais complementares. E não deixe de ler o seu livro didático e a bibliografia recomendada, para conseguir resolver as atividades propostas. Estude e faça valer a probabilidade de você ser um grande profissional. Não deixe que essa hipótese seja descartada.